Olá, minha gente. Olá. Boa tarde nesse sabadão, né? Fazer um react aqui, e é um react mesmo. Espero que esse fone funcione bem. Outro dia eu testei ele na rua, achei que ele foi até que foi bastante razoável a resposta dele. Então vamos começar, né? Primeira coisa que eu quero reagir é com relação à morte do Silvio Santos, né? Eu acho que ele teve uma passagem digna, né? Uma passagem muito digna. Sem muita farra, sem muita festa, né? Sem muita bagunça, com um comedimento que é razoável e necessário para todo mundo nesse momento. E o Silvio Santos não foi diferente. Então foi uma pessoa que teve uma vida produtiva, uma vida digna e teve uma passagem digna. Então o mundo vai ficar mais triste sem ele. Bom, mas vamos ao que interessa, né? Vamos ao react em si, né? Estou reagindo aqui a um vídeo que o Kim Paim, né? Talvez todos vocês conheçam. O Kim Paim é um dos maiores, digamos assim, influencers que nós temos na direita. Oi, Pedro, tudo bom contigo? Rodrigo, você tá bom aí, meu querido? Né? Vamos aí, eu vou fazer um negócio aqui rapidinho nesse sabadão. E o Kim Paim é talvez um dos maiores influencers desse país, né? Cara muito competente no que faz, muito organizado. Eu tenho profunda admiração pelo Kim Paim, né? Mas vou fazer um react com relação ao vídeo que ele postou, né? E ele traz algumas informações muito interessantes no vídeo dele. Uma das informações que ele traz é que tem um rombo de 15 bi nas contas públicas e que o governo, em conjunto com o STF, resolveram, né, devolver esse dinheiro para o orçamento para poder fechar as contas, fechar o rombo, né? Então, aí você fica pensando, né? Fala, mas eram emendas ao orçamento, já estavam negociadas e tal. Qual a justificativa, né? A justificativa é que há muita, digamos assim, desvio, né? Desvio dessas emendas parlamentares por razões que, né? A gente já conhece, a gente é brasileiro, a gente sabe, né? Por que esses desvios acabam acontecendo, né? E não é diferente com essas emendas nesse governo, né? Então você tem um governo que tem uma tradição de desviar dinheiro público e você tem deputados que o apoiam que também têm uma tradição muito grande de desviar dinheiro público. Então uma coisa, né? Uma coisa leva a outra, né? Mas isso abriu uma guerra, né, entre a Câmara dos Deputados e o STF e o governo federal, mas muito mais entre a Câmara dos Deputados e o STF. O Lira, né, que é o presidente lá da Câmara, reagiu de que maneira? Reagiu sugerindo fazer tramitar, né, uma emenda, uma PEC de limitação dos poderes do STF. As decisões monocráticas não serão mais admitidas no país para determinados tipos de decisão, notadamente esse tipo de decisão. Então, essa é uma primeira reação do Lira, né, o presidente da nossa Câmara dos Deputados, com relação a isso. E a segunda reação que decisões de natureza econômica, né, de orçamentária, estariam adstritas, a última palavra, ao Congresso e não mais ao STF, né? Que as decisões do STF poderiam ser contestadas na Câmara dos Deputados. Bom, enfim, o Kim Paim e outros juristas estão achando isso absurdo, né? Mas isso configura o quê? Configura uma crise institucional que a gente está caminhando para ela. Desde que as eleições começaram a ser manipuladas pelo Tribunal Superior Eleitoral, a gente tem um distanciamento dos poderes, tem uma disputa entre os três poderes.
legislativo, executivo e judiciário, têm disputado o poder entre si ao longo desse período. Por quê? Porque o TSE está manipulando os resultados eleitorais desde 1995. Ou seja, você vai fazendo com que os políticos percam a legitimidade cada vez mais, e ao perderem a legitimidade, de certa maneira, eles se colocam na mão do executivo e do judiciário, que dizem para ele, falam, eu sei o que vocês fizeram, eu sei aquele desvio de emenda que você fez, tá? Então vamos deixa eventualmente as nossas rusgas, as nossas brigas para lá, né? Já que você sabe e tal, não sei o quê. Só que agora o legislativo também está sabendo os erros e os pecados cometidos pelo executivo e pelo judiciário. Então nós estamos caminhando a passos largos para uma crise institucional, uma disputa entre os poderes. Então quando o Kim fala, olha, o Lira não tem razão nisso, porque os juristas estão dizendo que a última palavra é da justiça. Não, a última palavra não é da justiça. A última palavra é da sociedade. A sociedade não quer mais esse estado de coisas. Nós vivemos durante 4 anos no governo Bolsonaro uma situação onde o orçamento era suficiente para os projetos que interessavam ao governo e interessavam à sociedade. Foi feita muita coisa em infraestrutura, em programas sociais, né? Em repasses para prefeituras, municípios, estados e tudo mais. E isso está acabando. Lentamente isso está acabando de novo, os impostos estão subindo, a gente está sustentando uma cambada de vagabundo, é essa a verdade, a gente não pode deixar isso passar em branco. Em última análise, isso interessa à sociedade. Então o Kim Paim tem que colocar na mão na consciência dele e saber que a última palavra quem dá é da sociedade. E a sociedade não está mais contente, não está mais, digamos assim, de conformidade com esse arranjo social, esse arranjo institucional, onde executivo, legislativo e judiciário, se de certa maneira, né, um fica escondendo e pressionando e chantageando o outro. E nós aqui embaixo ficamos que nem um bando de otários esperando esses caras decidir o que eles vão fazer com a saúde, com a segurança, com a educação, né, com a infraestrutura e com tudo mais que é atribuição do governo. Então não dá mais para a gente aceitar esse estado de coisas, né? Então me desculpe o Kim Paim, mas o Lira, né, por mais que possa parecer uma coisa assim, episódica, uma coisa oportunista da parte dele, né, de usar a chantagem do judiciário para chantagear do lado dele e do lado da Câmara, mas o que ele está dizendo é, olha, é o seguinte, vocês têm poder, nós também temos poder. Então essa crise institucional tem que evoluir, né? Tem que evoluir para que a gente faça aquilo que o Luiz Felipe de Orleans e Bragança tem lutado tanto, tem discutido tanto, a gente mudar essa Constituição. Porque a gênese, né, o nascedouro de toda essa bagunça está na Constituição de 1988, que é um samba, né, uma valsa misturada com samba com funk, quer dizer, nada ali funciona direito, né? Então, esse é o caso. Para terminar o React, ainda dentro da clave aí Kim Paim, né, mas aí incluindo o Eduardo Bolsonaro também nisso, vamos falar da questão do Ricardo Nunes e do Pablo Marçal, né? Primeiro o Ricardo Nunes. Para o Kim Paim e para o Eduardo Bolsonaro, né, a gente está meio que condicionado a apoiar o Ricardo Nunes porque o PL decidiu, o Bolsonaro decidiu, enfim, né? Não dá para ganhar todas, e isso é verdade mesmo, não dá para ganhar todas, né? O Bolsonaro não tem o controle da executiva lá no PL, né? Então acabou que ele ficou com a prefeitura do Rio de Janeiro, né? Ele conseguiu indicar o candidato no Rio de Janeiro, mas não conseguiu indicar o candidato em São Paulo. Quem indicou foi a executiva do PL. Eu não tiro da minha cabeça a questão que para mim é muito simples. O Ricardo Nunes é um prefeito conveniente para quem quer fazer desvio de verba. O cara é uma ameba, como eu disse outro dia, ele tem o carisma de uma pia de edícula,
né? Então, quer dizer, é um cara que não tem voz ativa para nada. É conveniente você ter um Ricardo Nunes na prefeitura, porque aí o Kassab chega lá e fala, me aprova isso, ele aprova. Chega lá o Valdemar da Costa Neto e fala, me aprova aquilo, ele aprova. Me chega lá um outro qualquer do PMDB, do partido dele, seja lá de onde for, fala, eu quero que você aprove isso aqui. Ele vai lá e aprova. Então, é um prefeito conveniente para esse tipo de coisa. Se o Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro estão submetidos, né, à liderança do Valdemar da Costa Neto dentro do PL, nós somos cidadãos, nós não estamos submetidos a essa hierarquia. Essa hierarquia é problema de vocês que arrumaram isso. Não podemos submeter a cidade de São Paulo inteirinha, né, ao veredito, a punição de ter um Ricardo Nunes prefeito, ou de ter um Boulos prefeito, porque vocês decidirem em algum lugar aí que esse é o melhor para São Paulo. Isso é problema de vocês que resolvam isso. E para finalizar, vamos falar do Marçal, né? O mesmo Kim Paim e o mesmo Eduardo Bolsonaro, né, fazem elogios, mas é aquela história do morde e assopra, né? Fazem elogios e fazem críticas ao Pablo Marçal, né? Eu acho que o Pablo Marçal merece todas as críticas possíveis, né? Porque é um cara muito polêmico. Então, às vezes você olha para a polêmica e você avalia o Pablo Marçal como sendo aquela polêmica, mas ele é tão bandido, tão sem vergonha, tão safado, que ele usa a polêmica para chamar a nossa atenção. Então eu já não sei se ele é aquela polêmica que ele trata, né? Que ele desenvolve. Eu não sei se isso é verdade, né? Eu acho que aquilo é muito mais uma técnica para chamar minha atenção. Eu fico pé da vida com a polêmica, aí eu vou ver e falo, porra, mas não é nada disso, é outra coisa. Ele acaba sempre me surpreendendo, né? E tanto o Kim Paim como o Eduardo estão dizendo que existe um oportunismo da parte dele, que existe uma fila, né? Na política existe uma fila. Ora, seu Eduardo Bolsonaro, seu Kim Paim, não existe fila nenhuma. Quem determina as suas prioridades na política e na democracia é o povo. E se vocês não souberam escolher o candidato de vocês, né, de tal sorte que as pessoas que apoiam vocês estão indo para outro candidato, o problema é de vocês. Vocês criaram esse problema. Eu iniciei aqui esse react falando do TSE, que o TSE é o nascedouro de todas as confusões que a gente tem vivido nesse país. E aí, da mesma forma que o TSE é o nascedouro disso, a decisão do PL também é o nascedouro dessa... Está tendo sarará aqui, vai chover hoje, né? A decisão do PL, a decisão de vocês, é o nascedouro dessa confusão toda. Então é vocês que têm que resolver, né? Se o Nunes não é aceito pelos pretensos, né, eleitores que vocês gostariam de liderar, vocês vão lá e mudem o candidato. Eu sei que é vergonhoso, é vexatório, mas alguém tem que falar isso para vocês. Nós aqui, cidadãos, nós não podemos ficar submetidos à ditadura partidária. Não tem fila nenhuma, não existe fila. Eu, por exemplo, e muitas das pessoas na direita que eu conheço, não são candidatos hoje porque eles não se submetem às gangues partidárias, aos bandidos partidários, tá? Então, vocês, né, Eduardo, Jair e tantos outros, não fizeram nada para mudar a situação do sistema político no Brasil. Percebe? Então, eu continuo acreditando na proposta do Bolsonaro, continuo acreditando na honestidade dele, votaria nele sem a menor dúvida, mas eu não vou seguir ele em todas as determinações dele. Sinto muito, né? Eu tenho interesse em que o sistema político desse país evolua. E hoje, o Pablo Marçal é o cara que fala sobre isso. É o cara que fala, ó, daqui 2 anos qualquer brasileiro vai poder, se eu for eleito, eu vou lutar para que daqui 2 anos qualquer brasileiro possa sair candidato sem se submeter a partido político. Percebe a mudança do tom? Não tem fila. Quem manda na política e quem manda na democracia é o povo. E vocês vão ter que aprender isso. Não adianta fazer vídeo indignado, falando que, olha, tem uma fila, o Pablo Marçal é um
oportunista e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Não adianta nada disso, tá? Porque nós, o povo, somos nós que decidimos. E nós não podemos ser alijados dessa equação. Vocês não levaram a gente em consideração. Então é isso que eu tinha para dizer, né? Eu acho que é algumas questões que estão na minha garganta aqui. Eu vou colocar nos comentários, eu vou colocar o vídeo do Kim Paim, é um vídeo longo, sugiro que vocês assistam o vídeo, tá? Então é isso, minha gente, tá bom? Bom sábado, bom fim de semana para vocês, descansem e um beijo a todo mundo.